Bem-vindo a mais um episódio do Freud, Tretas da Vida Cotidiana. E hoje a gente abre uma série de 3 episódios onde a gente vai falar sobre relacionamentos. Dos começos avassaladores aos tristes fins dolorosos, né, Manu? Mas tem alguns finais felizes também, né, Laura? Aqueles relacionamentos maduros, né? Ou términos maduros também. Ou términos maduros, exatamente, né? Não vamos falar só sobre... Porque o fim dói, né? Dói demais. Mas pode ser mais tranquilo. E durante essa nova temporada, que a gente escolheu assim esse tema sobre relacionamento, a gente vai falar bastante aqui sobre identificação, idealização, né, Laura? Contratos invisíveis. Relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos. Ciúmes. Alguma coisa vai ser um pouquinho mais pesadinho, mas a gente vai tentar levar da forma mais leve possível, né? É isso aí. E aqui é assim, é um espaço onde a gente não vai trazer nada com julgamentos, né? E nem diagnósticos. A psicanálise em si, ela já se difere dessa generalização. Aqui a gente trata a subjetividade do ser humano, né? Tem que levar em consideração isso. Então, o que a gente vai falar aqui serve mais como uma orientação, né? Como talvez como um espelho aí para cada um se identificar. É muito importante a pessoa conseguir se enxergar, talvez em alguma situação, para que ela possa evitar, né, alguns problemas que possam ferir ainda mais, né? Tem muita coisa que pode ser evitado só pela questão da informação, né? A informação e aquela coisa do insight, né? De repente, olha, exato. Isso aí não era para ser assim. Esses episódios podem acabar gerando em você... criando aí ferramentas para lidar para manejar os relacionamentos, né, de uma maneira saudável. Eu sou a Laura, sou psicanalista, atendo crianças, adultos, né, de todas as idades. Também sou editora de uma revista psicanalítica que é voltada para estudantes de psicanálise ou das áreas de psis em geral, né, para profissionais e também para os curiosos que querem aí autoconhecimento, mais liberdade e controle emocional. Os curiosos como eu. Eu sou a Manu Almeida, sou jornalista, host aqui do programa, uma curiosa na área da psicanálise, curiosa e estudiosa, né? Porque tenho lido e me aprofundado demais nisso. Além disso, também sou empresária, tenho uma loja de roupa de crianças. No final a gente vai deixar aqui, vamos deixar né? Os links todos da minha loja, da revista da Laura, da banda. Da banda, gente. Eu sou cantora também numa banda de rock, a banda Sem Diagnóstico, né? E acho que sou médica veterinária também. A gente resolveu hoje, né, falar um pouco mais da gente, né, Laura? Isso aí. Pra vocês... Justamente porque nós vamos falar sobre identificações, né? Exatamente. A gente resolveu falar um pouquinho, contar assim, pouquinho, não da nossa história, porque não é o foco do programa, mas para vocês, de repente, ter alguma certa identificação, né? Também com os possíveis casos que a gente vai colocar aqui, as coisas que acontecem. E acho que, assim, uma das coisas mais importantes de se falar aqui das nossas profissões, que são várias, né? É a de mãe, né, Exato. Laura? Esposa. Mãe, esposa, né? Conhecer um pouco de quem vos fala. Exatamente. Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. A Laura tem duas meninas. Né? E outra coisa que eu acho interessante vocês saberem, que esse podcast não surgiu do nada, né, Laura? Não. Isso são conversas já que vem aí o que? Mais de 30 anos, né, Manu? Sem entregar a idade. A gente é amiga há mais de 30 anos. E a gente sempre teve esse tipo de conversa. Sempre. Mais profundas, né? Antes até de eu me formar como psicanalista... a gente buscava uma na outra, né? E tem mais aí tem mais uma terceira aí, a nossa amiga Elisa. Que não tá aqui, que ela não é muito de aparecer, mas as conversas sempre juntas, né? A gente fazia videochamadas onde a gente conversava muito sobre os nossos problemas, né? Sobre as nossas dores emocionais e uma acolhia a outra. Então é isso aqui que a gente quer trazer para vocês. Colocar esse acolhimento que a gente tinha uma com a outra isso. Sempre, porque acho que mais importante do que a gente só ouvir a história uma da outra, porque só de você falar, todo mundo, né, quando desabafa, você já descarrega um pouco. Mas se você tem uma pessoa que vai te ouvir, que nem a gente, era livre, assim, de julgar você isso, você aquilo, não, mas a gente tentava entender, tipo, mas por que será que você fez assim? Não sei, por quê, né? E a gente fazia... Ou seja, a gente encontrava acolhimento, né, Manu? Exatamente. E é isso que a gente quer oferecer para vocês com esses 3 episódios sobre relacionamento, né? Sintam-se acolhidos, façam perguntas, porque a gente vai terminar esse episódio aqui, vamos deixar aberto ali...
questões para vocês trazerem, para a gente poder falar nos próximos 2, né, onde a gente vai falar, dar continuidade a esse tema. Então, quer saber um pouquinho mais? Fica com a gente. Vai ser legal. Só antes da vinheta, quero falar que hoje a gente vai fazer jus ao nome, Freud, Tretas da Vida Cotidiana, porque a gente vai apresentar muitas tretas aqui, tretas recentes, né? É isso aí, tretas midiáticas. Quem conduz essas conversas são 2 amigas que amam mergulhar no que está por trás do óbvio. Laura Godoy, psicanalista, editora da revista Freud, desafia os rótulos e encara o caos humano como matéria-prima de criação. Manu Almeida, jornalista, cantora, transforma sua curiosidade em oportunidades únicas de compreender e expressar as singularidades. Juntas, elas atravessam temas como desejo, relacionamentos, traumas de infância, culpa, amor e tretas. Muitas tretas. Porque entender o que nos move ou nos trava pode até ser difícil, mas a gente garante que aqui vai ser freudástico. E não tem como falar sobre relacionamento, né, Manu, sem falar de respeito, né? E para falar em respeito, eu preciso falar de bordas, né? De criar bordas nas relações. Então, quando a gente fala em borda, é aquilo que circula ali, né? E dá limite nas relações. O que transborda é aquilo que invade o espaço do outro, toma a subjetividade do outro. Manu, o que você entende sobre isso? O que eu entendo? Bom, às vezes o meu entendimento pode ser diferente do seu, né? Porque talvez, ou com certeza, às vezes o meu entendimento vem com um pouco de julgamento, né? Que não é o que a gente quer ter aqui. Mas pensando aqui nesse tema, eu fui pesquisar, e óbvio que eu nem precisei pesquisar muito, né? Porque tem uma coisa que já tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Quando a gente falou sobre o tema, de repente começou a aparecer. Nossa, isso aqui tem tudo a ver, né? Com o que a gente vai falar. Então, assim, eu pedi para trazer o caso agora recente do fim do relacionamento do Zé Felipe com a Virgínia. E o desenrolar assim deles com outras pessoas, né? Se envolver, como o Zé Felipe com a Ana Castela, a Virgínia com o Vini Júnior. Mas assim, antes da gente começar, que vocês saibam que a gente não trouxe aqui para julgar o que está acontecendo com eles. Mas estudar o fenômeno, né? Estudar esse fenômeno, essa massa midiática, todo mundo ali comentando, e tem gente que está se doendo, tem gente que está julgando, tem gente que está apoiando, tem gente que está acolhendo, tem gente que está ali metendo pau nas redes sociais, em cada post que aparece, tem gente que está só de curioso, seguindo, aumentando os seguidores ali só para continuar. Tá transbordando, né? Para ver o que está acontecendo. E aí a gente, nossa, isso aí é uma coisa que vai, acho que, exemplificar muito bem, né? Vamos usá-los como referência para falar sobre os temas de relacionamento que a gente quer trazer. Exatamente, aqui. como referência, porque a gente sabe que muitos vão se identificar também, em algum ponto ali, alguma coisa, vai haver identificação. É isso. Né, Laura? Então, para começar, eu ia falar, assim, principalmente sobre os comentários invasivos nos posts alheios, vamos dizer, né? Tipo, pessoas ali que estão querendo massacrar, né? Eu acho que eles se identificam tanto, né, Manu, com a relação do... E o que me faz pensar? Eu falo, gente, o que leva uma pessoa que está lá na casa dela, de repente vê um negócio, meu Deus, e vai lá e clica lá e começa... É uma certa identificação, né? Eu queria que você falasse, Laura, tipo, como que ocorre isso? Por que ocorre, né? Essa dinâmica aí da pessoa se identificar a esse ponto. Tem um texto muito interessante de Freud, Manu, é a Psicologia das Massas, né? Ele fala que um grupo, ele amarra seus afetos num ponto fixo, né? Então, vamos continuar trazendo aí o exemplo da Virgínia. Então, pega todos os 50 e não sei quantos milhões de seguidores que ela tem. É uma massa, né, que amarrou seus afetos ali naquela pessoa. Então, ele coloca aquela pessoa ali no pedestal, né? Cria-se ali uma identificação. Ela passa a ser o seu ideal do eu, né? Eu quero ser, eu quero ter o que ela tem. O senso crítico, ele dá lugar à identificação. Então,
vou explicar um pouco desse eu ideal e ideal do eu, tá? Eu já ia pedir, falar assim, vamos exemplificar para quem está assistindo, né? O que significa isso? São termos psicanalíticos, né? Ou não? São termos psicanalíticos. Eu ideal, ele quer dizer aquilo que eu quero ser, sabe? Aquilo que vem de dentro, aquela vontade sua, eu quero ser aquilo, né? E a Virgínia, ela atende esses dois pontos, né? Quando ela vem à mídia e coloca a intimidade dela, ela fala da vida, ela chora, ela ri, ela mostra os filhos, ela mostra o cenário, as pessoas começam a se identificar, por exemplo, ela tá lá no closet do Vini Júnior, ela tá na Fazenda Talismã, ela tá com o filho dela na casa dela, as pessoas que estão ao redor, tipo, os amigos, parece que aquela pessoa sente que ela faz parte daquele mundo ali, você entende? É como se eu estivesse sentada no sofá da sala da Virgínia tricotando com ela. Então, cria essa identificação e você passa, assim, a querer ser aquela pessoa, né? O meu eu ideal, gostaria de ser aquela pessoa. E ela atende pelo segundo ponto, que é o ponto da validação, né? Um selo de verificado. Sabe o selinho de verificado no Instagram? É um selo de verificado, porque ela é bonita, ela tem recursos, ela tem um casamento feliz, ou agora tem um relacionamento, tem filhos maravilhosos. Tipo, eu quero ter o que ela tem. Então, ela acaba sendo ali um eu ideal. A diferença do ideal do eu... ela passa a ser um ideal do eu. Deixa eu só reformular, que acho que ficou um pouquinho confuso. Eu ideal é aquilo da identificação, eu quero ser como essa pessoa, né? E o eu ideal do eu quero ter o que aquela pessoa tem. Então, eu preciso ser como ela para ter aquilo. Você entende? Isso, às vezes, também é inconsciente, né? Inconsciente. Ele é um trabalho inconsciente. Acaba sendo um vínculo aí que a pessoa faz pela entrega que ela tem, né? Então, todos os afetos que eu tenho em mim, eu projeto naquela pessoa, é uma projeção, né? Então, aí o vínculo acaba sendo um vínculo vertical, né? Entre eu e a pessoa, vamos continuar falando da Virgínia, eu e a Virgínia, e um vínculo na horizontal, que é eu e a grande massa que acompanha ela, eu e os 50 e poucos milhões lá, você entendeu? Então, quando um começa, coloca um comentário lá, daí vem outro, já coloca junto, outro responde para, né? Vira uma... E isso explica essa identificação em massa, né? E ela acaba entregando alguns, como é que fala? Ela oferece ali uns selos de verificações, né? Ela validação, ela entrega algo mais para os seus seguidores, né? Quando ela vem e fala, esses sorteios que ela faz, né? Então, tipo, ela sorteia um carro, alguma coisa, ou ela fala um pouco da vida dela, e a pessoa se identifica porque ela quer ter aquilo, ela quer estar ali naquele lugar, você entende? Eu ouvindo você falar aqui, vou até reforçar, né? Isso aí de forma inconsciente, porque eu tenho certeza que às vezes alguém vai assistir aqui e já vai comentar lá, não, mas eu não sigo porque eu quero ter o que ela tem, né? Calma, por isso que a gente falou em não isso. generalizar, né? Aqui a gente está colocando como uma referência, um referencial. E tem também os haters, né? Tem aqueles que, por exemplo, você está falando de se identificar de forma positiva, querer ter, mas tem uns que estão ali porque estão com raiva de alguma coisa que ela fez, né? Essa dinâmica é a mesma, né? Tipo, quem tá ali porque não gosta ou... Fica, tem gente que fica para ver o próximo passo que ela vai dar, o que ela vai fazer de errado, para poder julgar, né? Para poder criticar. O amor e o ódio, eles circulam na mesma corrente, então eu fico ali, independente ou de admirar ou de não gostar, mas eu fico ali até para criticar. Eu falei isso porque eu lembro, tem uma pessoa que eu sigo, a Mônica Wagner, que ela fala muito sobre alimentação, né? Ela desenvolve dietas, acho que ela tem um plano de dieta também, que ela, né, comercializa ali. Ela dá um monte de dicas, receitas maravilhosas. Às vezes ela coloca, né, digita eu quero, lá eu digito eu quero, que ela manda a receita, e recebe um monte de receita ali. E uma vez ela colocou um negócio que até achei interessante. Alguém fez um comentário, algum post dela, não lembro o comentário exato, mas era assim, tipo... Nossa, como você é chata, não aguento ouvir você falando. E aí ela pegou e expôs aquele comentário, acho que ela não expôs a pessoa, colocou só o comentário ali falando, gente, como que você segue uma pessoa que você acha chata? Se você acha chata, por que você está me seguindo? Por que você continua aqui? Né? Até eu me perguntei, falei, gente, eu não sigo quem eu não gosto, né? Quem eu não gosto de ouvir, ainda mais que o Instagram é visual, a pessoa está falando sem parar. E, tipo, você não gosta de ouvir a pessoa falando e vai continuar seguindo, né? É da mesma forma que ocorre isso? Por que a pessoa que não gosta
permanece. Você já viu quando você assiste uma série, um filme ou lê um livro e aí você se identifica com aqueles personagens, seja o antagonista ou o protagonista? Muito. E aí o livro acaba, a série acaba, você fica com saudade até do maldoso, do vilão da história. Eu e minhas novelas turcas. Então, e é mais ou menos nessa dinâmica, entendeu? Você tá ali acompanhando aquilo como uma novela. E é o que acontece ali no caso da Virgínia. Cada post é um capítulo, né? Ontem, a gente está gravando hoje, não sei quando que vai ao ar, mas ontem eles se assumiram. O Vini Júnior pediu ela em namoro. Então, aquilo foi um boom na vi ontem internet. à noite. Foi um boom na internet, né? Tipo, e agora? E agora as pessoas... E isso vai gerando aquele quero mais. E agora? O que vai ser depois disso, né? Tanto que num comentário que eu vi as pessoas falando ali, mas ela tá usando ele, porque o próximo cenário vai ser os filhos dela brincando no quintal das Kardashians. Né? Então as pessoas já ficam esperando o que vai acontecer. Já começou, né? E de repente ela faz uma coisa que a pessoa não espera e a pessoa já fica com raiva, né? Porque não era o... É o tal do amor e o ódio circulando na mesma corrente. Né? É igual as novelas turcas. Tem uma novela que eu tô acompanhando que eu tô amando e que ainda está em andamento. Toda quinta-feira eu vou lá para ver se já tem o episódio lá dublado ou legendado. Mas, tipo, quando começou a segunda temporada e como eu não tô falando qual é, né? Não vai ser um spoiler propriamente dito. Mas a irmã da menina lá morre. Eu fiquei com raiva. Falei, cara, não vou mais assistir esse negócio. Mas você volta e assiste. Não, mas eu voltei, porque eu queria ver o rumo do casal lá e continuo assistindo. A quinta-feira já tô eu lá de novo. Manu, e isso que você trouxe agora tem gente que fica para criticar, né? O que a Mônica Wagner falou. Que tá o risco um dos riscos dessa identificação, sabe? Principalmente dessa identificação em massa. Porque você tá ali, você se identifica porque cria um pertencimento, né? Uhum. Você se sente parte daquilo. Quando você funciona ali como uma engrenagem do que está acontecendo, você enxerga aquela pessoa ali como um espelho, você consegue trabalhar isso para o seu autoconhecimento, né? Por que eu falei isso? Por que eu pensei isso? Por que eu senti isso quando eu vi essa pessoa assim, né? Por que quando eles terminaram eu senti isso? Isso mexe com feridas narcísicas. E aí volta a questão da subjetividade. Cada um tem as suas, né? Então, quando ela terminou, um monte de gente foi contra. Por quê? Porque, gente, era o relacionamento perfeito. Era o relacionamento perfeito que eu me espelhava. Se aquilo acabou... Eu lembrei de uma coisa agora que eu achei interessante. Eu lembro quando fala-se, né? Nem sei se é certo falar, mas tá. Fala-se aí que a Grazi Massafera foi traída por um ator ali famoso, bonito e tal, a Grazi Massafera. Aí na época eu pensei assim, porra, se ela foi traída, imagina eu. Aí você fica pensando, você se identifica com aquela mulher linda e tal, né? E o cara traiu, eu falei, tá, aquele se ela tá sendo... tá vendo? E mexe numa ferida narcísica, nossa. Você entende o que eu quero dizer? Isso gera até comentários normalmente, assim, até numa roda de conversa, alguém fala de traição. Mas se a Grazi foi traída, imagina né? Começa até a usar isso como justificativa. Né? E aí acontece a mesma coisa ali na Virgínia, né? Por exemplo, ela sai, ela vai viajar para Madrid, encontrar, e ela deixa os filhos com o pai. E aí, às vezes, aquela pessoa ali que tem essa ferida narcísica de um dia ter sido abandonada, né? Uma coisa mais tensa, ela vai julgar. Mas... que mulher ingrata, que mãe ingrata foi. Cara, os filhos dela estão lá, feliz da vida, com o babá, com a família do pai. Às vezes tá muito melhor que muita outra criança, né? Não, de repente tá melhor do que os filhos dessa que tá julgando, né? Não vai sei, saber. Né? Mas isso que eu quero te explicar é sobre as feridas. Uhum. Quando você usa isso a seu favor, você pode usar isso a seu favor, né? Quando esses impulsos que você tem, essa vontade, às vezes, de comentar. Raramente eu faço um comentário nas redes sociais, a não ser para os meus amigos. Só leio. Mas aqui eu faço. Só que eu paro para pensar, tipo, por que isso está querendo falar sobre mim? Por que eu senti tanto a traição dessa pessoa? Por que eu senti tanto a separação dessa pessoa? Por que eu tô tão emocionada com esse casal? Cara, quer ver vídeo de pedidos de casamento? Sabe, assim, aquilo me emociona. Eu encho, alguma coisa em mim mexe, você entende? Ó, marido. Fica a dica. E aí, é sobre isso, né? Que a gente está falando sobre ferida narcísica. Você usa a seu favor. Quando você não usa a seu favor, você acaba vendo tudo como um tribunal. E você fica lá, de juiz, tá martelando. Não pode, não deve. Péssima mãe, péssima esposa.
Você entende? Péssima namorada, tá querendo só usar o menino. Então, Aham. é sobre isso. Você Não, entende? entendi. Ó, isso aqui nem tava, né, no nosso script, vamos dizer, né? A gente nem ia levantar uma coisa que eu vou falar agora. Isso que você falou me acendeu um negócio que eu acho muito importante. Você que está lendo os comentários lá e, de repente, se vê numa situação dessa, nossa, que ódio, por que ela fez isso? Por que fulano entende? Tenta se perguntar, né? Seria interessante? Tenta se perguntar, mas por que eu quero me meter aqui? Isso é uma ferramenta para autoconhecimento, Né? exato. Isso é muito interessante, porque acho que se as pessoas, toda vez, se elas se perguntassem, talvez elas iam evitar um monte de problemas, resumindo, né? isso é o tal do filtro, né? Sim. Sabe quando as pessoas vão jogando ali, é porque não tem filtro. Vai falando conforme pensa e joga ali nas redes sociais. Seria interessante. Vamos começar a usar isso aí de exercício, né, para o nosso autoconhecimento. Você vê que hoje em dia tá muito comum esse negócio das pessoas mostrarem a vida pessoal, né? A gente está falando aqui de fulano, ciclano, que são pessoas famosas, né? São pessoas da mídia, pessoas que se fizeram dessa forma, né? Hoje o Instagram é quase um canal de pessoas famosas ali, né? Todo mundo... mas já percebeu que vários perfis comerciais, assim, vou dar um exemplo da medicina, a área da saúde, médicos, dentistas, que eles estão ali com um perfil falando sobre a sua clínica, ou sobre o seu consultório, ou sobre os procedimentos que você realiza. Sobre o trabalho deles, sobre o trabalho deles. Mas, aos poucos, eles começam a falar sobre a vida pessoal. Tipo, aquela dermato, ou aquela outra pessoa que mexe com harmonização, ela está falando, talvez, de um outro assunto que não tem nada a ver com o negócio, mas ela está na frente do espelho, se maquiando, fazendo a skincare dela, ou, de repente, foi para o consultório, que o assunto ali é para falar sobre o que ela trata, talvez uma doença, talvez, né, algum outro problema, mas antes dela começar, look do dia, mostra o... né, e eu vi que isso é uma orientação também não só, vamos supor, daquele profissional, mas é uma orientação que as pessoas que estão responsáveis pelo marketing daquela empresa pedem para eles fazerem. Né? É estratégico, porque... Humanização. Então, eu já ia perguntar para você, por que isso, né? Você já tinha dado as dicas aqui, por exemplo, que a Virgínia coloca, a vida dela pessoal, mas assim, pessoas que não são famosas como ela, estão entrando nessa linha e tendo essa necessidade de expor a sua vida pessoal para gerar um engajamento maior. Acaba sendo... para gerar identificação, né? É uma das premissas hoje que o marketing digital usa, né? Gerar identificação. Por quê? Aí entra uma outra premissa, e eu não sou muito entendida da área, mas tem uma regrinha dos 3 segundos de gancho, né? Você já viu aquele meme da Virgínia, que ela dá agachadinha, assim? Do samba? A maioria dos comércios, eu vi loja de material de construção, vendedoras de roupas, várias. Começa o meme com a imagem da Virgínia fazendo agachadinha, daí já dá sequência para o funcionário da pessoa ali fazendo, né? O próprio porque patrão. Aquele meme vai segurar a pessoa, que a pessoa sabe. Porque a Virgínia deu a cara, ela colocou a identificação. Tem gente que não gosta muito de colocar, se expor, né? Então acaba usando como se fosse na onda ali. Pegasse a imagem dela já, que tem uma grande identificação com a massa, para gerar o seu próprio engajamento. Olha, você vê, lembrei de um caso aqui, que acho que isso aí todo mundo viu, acho que até eu já tinha te encaminhado há um tempo atrás, o Kaká, o jogador de futebol, o ex-jogador de futebol, aquele eu achei até muito engraçado. Ele... Todos sabem, na época, quando ele separou da ex-esposa dele, que ela declarou que ele era perfeito demais, né? Então, isso, assim, gerou comoção e indignação em muita gente, né? Principalmente as mulheres falaram, nossa, como que ela pode dispensar um homem perfeito? Daí os homens falando, uai, as mulheres não querem um homem perfeito, daí agora que arranja um homem perfeito, não quer porque ele é perfeito? Como assim, né? E aí, desde que ele começou a colocar fotos com a atual esposa, e parece que ele está com a atual esposa desde 2019, já tem anos, mas até hoje, essa semana, por conta do nosso tema, eu fui procurar, né, para ver se eu achava alguma coisa. Teve o aniversário da filha deles, de 5 anos, tipo, já tem tempo. Aí colocaram a menininha lá, coisa mais lindinha, aniversário lindo, de unicórnio e tal. Aí eu fui ver os comentários, né? Aí tinha um assim, empurra a cara dela no bolo, né? Não vai dar nada não seja perfeito. Eu falei, gente, olha a que ponto chega. Mas assim, um monte de comentários até hoje, desde os primeiros...
todos os posts que você olhar dele tem alguém falando para ele não ser perfeito. Deixa a toalha molhada em cima da cama, sai com uma roupa de time num evento mais social, sabe? Tipo... É o efeito do brasileiro, né? Levar tudo com humor você vê, é um julgamento, só que... Mas vamos falar quando a pessoa leva com aquele tom mais ruim, né? Um tom maldoso, vamos falar, né? Não só julgamento, mas um tom maldoso. Você vê que é com maldade, né? Laura, num relacionamento a dois, como que funciona? Porque vou dar 2 exemplos aqui. No relacionamento lá agora o Zé Felipe com a Ana Castela, né? E o outro lado lá, a Virgínia com o Vini Júnior. Alguns comentários que, tipo, não foram deles. Surgiu lá um comentário que o Léo Dias tinha falado que a mãe da Ana Castela parece que não estava feliz com o relacionamento e tal. E aí até encontrei uns posts lá do Zé Felipe e Ana Castela justificando, falando que não tem nada disso. Que inclusive a Ana Castela falou que quando ela começou, né, se conhecer, eles começaram a conversar, ela falou para a mãe dela que ela nunca teve com alguém que fosse tão parecido com ela, né? Uhum. E tentando meio que desmentir que não foi isso e tal. E aí o Léo Dias e a Cris Flores fizeram lá no programa deles, falando sobre isso, e ela tentando justificar qual foi, né, o motivo. Isso, eles falando ali, né? Não a Ana Castela dizendo. Que ela testa assim, eu como mãe, a Cris Flores falando, né? Imagina, sua filha vai se relacionar com uma outra pessoa, um rapaz que vem de um outro casamento, que tem 3 filhos, né? Ali ela os filhos têm uma mãe, sabe, assim, querendo mostrar, tipo, os problemas que talvez possam ocorrer, né? E... lógico que teve comentários ali, ela tá certa, realmente, né? Já criticando ali. Daí teve gente que até falou, nossa, me admira você falar isso, que você é mãe, né? Se você termina um relacionamento, você não pode continuar, né? Porque, assim, todo mundo tem o direito de recomeçar, de conhecer outra pessoa. E pode ser diferente, não quer dizer que vai ser igual, não quer dizer porque você acha que aqueles filhos podem ser um problema, que vai... Não é assim. E, inclusive, também do outro lado, né? A Virgínia, desculpa. A Virgínia com o Vini Júnior, antes deles assumirem, né, que foi um tempo, o Cardoso lá, que tem o Instagram, o Cardoso Mundo, ele fala assim, até para desculpa vocês me falando, mas a Virgínia, ela vem com uma carga emocional muito grande, usando o mesmo argumento, ela tem 3 filhos, ela tem uma casa muito movimentada, que a mãe tá sempre lá, um monte de pessoas trabalhando com ela, babás e funcionários da casa, e o Vini Júnior não aguentaria esse peso, essa carga emocional, sabe? E daí, lógico, que várias outras críticas, e assim, acaba sendo uma coisa maldosa, né? Ruim. E por que eu citei isso, né? Porque daí para falar ali o relacionamento dos dois, né? Por exemplo, a vida Ana Castela e Zé Felipe, a vida Virgínia e Vini Júnior, que, né? Deles. Fora das massas. Fora das massas. Num relacionamento a 2 ali, é dessa mesma forma? Eu não sei se você citou, mas o próprio Zé Felipe falou isso, né? Que ele está na melhor fase. Ele falou. E a Ana Castela também falou. Da vida dele. Então, essa questão só para concluir ali a questão da massa, você vê que o pessoal, eles querem que dê certo. Eu acredito assim que até quem torce contra, torce para dar certo. Por quê? Porque a felicidade do outro acaba respingando, né? Tem uma sensação de que respinga na gente, de que a gente faz parte daquilo ali, né? Então, quando tem a crítica e tem a torcida, né? No caso do relacionamento a 2 é diferente. Por exemplo, na massa, eu vou lá, eu critico, eu falo e não acontece nada comigo, porque não tem nada a ver com a minha vida, né? Não tem nenhum risco. Aqui, eu vou até ressaltar, porque aconteceu uma coisa comigo essa semana. Não tem risco até um certo ponto, né? Por quê? Porque existem comentários racistas, existem comentários cruéis. Eu mesmo denunciei um comentário que eu vi, a menina falando assim num post, campanha para que ele se mate. Tipo, só que escreveu o mate ainda com M, @, para a própria plataforma não derrubar. Fui lá e denunciei. Qualquer outro tipo de comentário que eu ver desse tipo, eu vou denunciar. Isso é perigoso, né? É muito perigoso. Só que igual eu falo assim, como mulher, né, como ser humano, eu fico com raiva de um negócio desse, assim, eu acho um absurdo.
Mas como psicanalista, eu vejo que aquela pessoa tem alguma coisa ali, né? Tá colocando aquilo. E mesmo que for um perfil falso, tem gente que fala, é perfil fake, mas não, é uma pessoa. Então, foi alguém que fez aquele perfil fake pessoa, e teve vontade de colocar aquele comentário, se aquela né? pessoa é maldosa, então tem porquê, tem um motivo ali. Então, pra gente, isso é como se fosse assim... sabe, eu sempre brinco, tem certas questões que dá água na boca para tratar, para lidar, para conversar, porque é uma questão que poderia ser resolvida, né, talvez numa sessão de análise desse tipo de comentário. Mas voltando lá, Manu, no que você me perguntou. Então, essa entrega de afeto em massa não tem risco nenhum. Eu vou lá, falo, né, não tem nada a ver com a minha vida, apesar de ter gente que sofre junto, né? Mas quando é 2 a 2, eu preciso sustentar um laço, né? Um laço é verdadeiro, não é um laço de personagem e a pessoa do lado de cá, né? A pessoa da vida real, vamos dizer assim, não que ela não seja uma pessoa da vida real. E acho até importante as pessoas pensarem nisso, porque ela é uma mulher, né? Falando da Virgínia, é mãe, tem tudo, tem a vida dela. Só que as pessoas lidam como se fosse um personagem e não é, né? Mas ali nas redes sociais acaba sendo. E na vida a 2, eu estou lidando com outro. Estou vendo ele aqui, eu preciso sustentar o laço, eu preciso de uma entrega maior, eu preciso... como Lacan fala, a gente precisa... a necessidade do ser humano é ser amado, né? Eu preciso que o outro me aceite, que ele me valide, eu preciso entregar para ele o que ele deseja de mim, né? E é isso. Essa é a diferença, você entende? Não, entendi. Não, eu perguntei isso porque... É uma das diferenças, É uma das diferenças, né? Eu perguntei isso porque realmente a gente está falando do que as pessoas têm, mas a gente não está olhando o ponto dos dois ali dentro, né? O relacionamento aqui e ali. Eu achei importante a gente começar falando sobre as massas para dar uma maior visibilidade para as pessoas. E agora a gente vai começar a puxar o assunto para o relacionamento a 2. Tendo com base como começa essa identificação. E é do mesmo jeito, no relacionamento a 2 começa do mesmo jeito. Eu projeto no outro aquilo que eu desejo, né, no meu crush ali, o que eu quero para mim, o que eu quero... Né, esse que o Zé Felipe falou que está na melhor fase da vida dele, perguntaram isso para Ana Castela também. Você também está... Ela até, eu vi assim que ela foi um pouco mais comedida de falar, porque ele já falou, eu estou na melhor fase da minha vida e tal. Ela falou, eu estou na melhor fase, tanto profissionalmente como, né, na vida pessoal. Então, assim, ela fez... ela foi com mais cautela. Né? Foi com mais cautela e falar. Mas daí ela deu exemplo assim, que... um exemplo que eu achei até bonitinho, ela falando, a gente é muito parecido. Tipo, a gente tá conversando algum assunto, se passa uma mosca, eu olho. Aí tá conversando um assunto lá, passa uma mosca do outro lado, daí o Zé Felipe olha. Então, assim, ela quis mostrar assim, a identificação entre os dois ali, que eles conversam muitas coisas parecidas um com o outro, que foi, inclusive, que ela falou pra mãe dela, que ela falou assim, a gente como a gente, sabe? Então, ali, você tá vendo que já tá tendo uma identificação ali, né, dos dois. Então, agora até eu que nem... fico acompanho eles ali, né? Acho que nem estava seguindo, mas já estou torcendo. Identificação, né? Que bonitinho. Agora eu quero te perguntar, você falar aí numa base psicanalítica aí, entender, porque eu tenho, né, a minha opinião, mas assim, não sei se pode falar que é dinâmica, como que funciona isso aí na visão psicanalítica, né? Como que esse saber, tipo, eu quero ser, você falou, né? É Lacan, né? Que dizia que todo mundo quer ser amado. Então, esse eu quero ser amado, eu quero ser aprovada. Qual que é a diferença? Porque às vezes você quer ser amada, mas de repente você quer alguma aprovação de uma coisa sua, de um ser seu, e não só ser amada. Porque quando a gente fala assim, eu quero amar, você ama, mas você não está esperando aquela coisa em troca. E, de repente, quando você quer, eu quero ser aprovada, você está esperando alguma coisa em troca, né? Isso se remete àquilo que você falou, tipo, o eu ideal, o ideal do eu? Tem a ver. Mas aqui, acho que fica até mais fácil explicar, diferenciando demanda de desejo. Tá? Num relacionamento, a gente tem esses dois pontos, né? Espera-se ter a demanda e o desejo. A demanda é aquilo que você pensa assim como eu tenho que, eu preciso,
sempre atender, né? Então a demanda ela pede ali, me veja, me garanta, me olhe, me aceite, me aprove, né? E o desejo, ele vem daquele lugar que ele ultrapassa, é como se você está fazendo alguma coisa, você não precisa que ninguém te aprove, que ninguém te olhe. Aquilo que você faz, geralmente o desejo começa com eu quero ou eu não quero, principalmente o eu não quero, né? Ter força para dizer numa relação eu não quero tal coisa ou eu quero tal coisa. Esse não quero é aquela borda, né? Isso, mas a gente deixar bem claro aqui para você, né? Você não pode virar para pessoa, eu não quero que você saia, eu não quero que você use isso. Isso aí já entra em outro ponto. Sim, mas quando entendi. se trata de você, tipo, você ter voz de falar o que você quer ou o que você não quer, né? E quando você fala isso, vem de um lugar do desejo. O desejo ele não precisa de validação do outro, ele não precisa de provas. Então a demanda já quer isso. A demanda ela você pensa, né? Tipo, eu preciso atender as necessidades do outro ou o outro precisa atender as minhas necessidades. Uhum. Seria tipo, eu tenho uma demanda, tenho uma necessidade, daí o outro atendeu, nossa, é o destino, é o homem da minha vida, né? Aí se não atendeu, ele não me ama mesmo, não é isso que eu quero pra mim, talvez, né? É uma ótima maneira de você falar, né? Da pessoa se identificar se ela está no ciclo de demanda ou se ela está no ciclo de desejo, né? O que é perigoso? Você só atender a demanda, né? Demanda todos nós vamos ter, isso é normal, é muito humano, mas precisa ter desejo para uma relação se solidificar, né? E com base no desejo que o respeito ele vem aparecer, porque o desejo ele faz a borda, né? Ele cria ali a situação para que os nossos impulsos não venham num transborde, né? Como os ciúmes, como a questão de controle, né? Então, o que transborda é aquilo que eu falei, que invade o outro, que tira a sua subjetividade. Sabe, quando você deixa de fazer as coisas para atender a demanda dos outros, só que você está se traindo, você está indo contra os seus desejos, né? Uhum. Você pode perceber, você para de desejar, você para de falar o que você quer, o que você não quer e passa a pensar, eu tenho que fazer, eu preciso fazer tal coisa. Eu acho que agora está começando a chegar no ponto, acho que talvez mais pesado aqui do assunto de hoje, né? Você está falando essa questão de desejo, de parar de desejar, de respeito, né? A gente vai chegar naquele ponto do respeito, da subjetividade, quando a gente acaba perdendo o respeito e tenta, vamos supor, desqualificar o próximo. Exatamente, isso acontece muito, mano. E aparecer assim, tipo, como... Vou tentar assim, tipo um afetozinho, sabe aquele negócio? Mas você não... mas você... Se fosse isso, você não sei o que, brincadeira. Mas você já está desqualificando a pessoa, tipo, tentando uma coisa que você acha que... Eu estou falando isso pro seu bem, né? Tô falando isso pro seu bem, mas parece que você está querendo, né, fazer um carinhozinho, mas na verdade você está desqualificando a pessoa. E que, assim, para muitos pode parecer um mimimi, sabe? Mimimi, que frescura, é frescura sua, né? Isso aí já começa a levar para um lado muito complicado, né? Aí já não tem mais respeito, né? Tá perdendo o respeito, tipo, sutilmente, né? Tá indo devagar, perdendo aquele respeito que vai chegar uma hora que talvez não vai conseguir sustentar. Comendo pelas beiradas, né? Tipo, vai invadindo a borda aí que você criou. Que até lembra ali o que você falou de a pessoa, eu começo a parar de desejar e de repente eu preciso né? Porque tá começando a levar o relacionamento para uma situação que... Eu vejo isso muito na clínica, Manu. Eu escuto muito de pacientes, principalmente mulheres, mas acontece também com os homens. Eu não me sinto validada. No relacionamento, né? Eu não me sinto... Eu me sinto invalidada também na questão. Então, tipo, esse desqualificar invalida quem você é, né? Nessa atitude. Então, enquanto não me fere, né? Enquanto tá ferindo o outro, é o tal do mimimi, né? Frescura. Agora, quando... mimimi você acha que é mimimi do outro, né? do outro. E quando mexe comigo, é falta de respeito, né? Você não está me respeitando. Exato. E eu acho que o respeito e a subjetividade deveriam andar de mãos dadas, né? Então, não existe respeito, não existe falar de respeito sem considerar a subjetividade do outro, sem considerar a história do outro, né? Eu escuto muito isso também
das pessoas que vêm falar sobre relacionamento na clínica e falar, estou começando um relacionamento do zero, né? Estou num relacionamento novo. Gente, não existe, na minha visão, tá? Não existe começar relacionamento do zero. Você não começa nenhum relacionamento do zero. Você começa um relacionamento trazendo todas as bagagens dos outros relacionamentos. Por isso que quando a gente estava falando ali sobre... Você falou eu já falei na Virgínia também, da Ana Castela e do Zé Felipe, um começando de um jeito, o outro já começando como o amor da minha vida. Então, cada um vem para a relação de uma maneira, né? Carregando todas as suas dores. Às vezes, ele quer achar um grande amor para superar aquilo ali, né? E a gente falou sobre isso no primeiro episódio, né, Laura? Quem não assistiu podia dar uma olhada. Não foi no primeiro episódio que a gente falou essa questão de você carregar uma carga na hora de iniciar uma nova etapa da sua vida, né? Exato. Não só no relacionamento. Mas isso é verdade, Exato. né? A gente, Exato. um tá saindo do relacionamento com uma visão e tá entrando no outro que esse outro está vindo com uma outra visão de relacionamento, outros de desejos, mundo, de vida, de vontades, demandas. outras demandas, outros desejos, exatamente, né? E aí, talvez, quando entra ali, como um já tem alguns desejos e algumas demandas, vamos dizer, ele acaba não respeitando quais são os desejos e as demandas do outro. É uma coisa muito automática, eu acho, e inconsciente, né? Você não considerar a subjetividade do outro. Você vai para a relação pensando no que você quer daquela relação. Pensando nos seus... Às vezes você não pensa, mas traz todos os seus traumas, toda aquela experiência que você teve nos outros relacionamentos. Mas você, em momento nenhum, talvez, para pensar assim, mas o que ele passou? O que ela passou? Né? O que ela está trazendo para essa relação? Isso é difícil a pessoa se perguntar, né? Se É todos se difícil, perguntassem, porque cada seria um mais... Talvez começaria os inícios mas talvez justamente por isso, Manu, porque acho que é tão avassalador esse início de relação, né? Né? É aquele frio na barriga, aquele negócio eu quero ver todo dia, quero estar junto todo dia. E a maioria das relações aí que acabam mal, vamos dizer assim, elas passam por esse período tão bom, tão avassalador, né? Onde todo mundo só quer agradar o outro. Tem muita gente cede nesse momento aqui justamente para não perder o laço que está se construindo, mas esquece que o laço vai se fragilizar lá na frente. Então, é importante ter esses pensamentos no início, né? Para poder criar um laço forte, um laço firme para que a relação realmente dure lá para frente. E é aí onde começa a construir a borda. E esse fragilizar que você está falando, que vai se fragilizar lá na frente, ele pode acarretar para um problema muito pior, que é chegar numa certa agressão, né? Começar, tipo, esse respeito, gerar uma agressão, gerar aquele... Acho que uma fase muito pior que pode chegar naquele fim trágico, né? Exato. Ou às vezes nem um fim, às vezes pode continuar uma coisa trágica pro resto da vida. Tem né? mulheres e homens que permanecem em relacionamentos abusivos por muito tempo sem nem saber que está um relacionamento abusivo, sem conseguir nomear esse relacionamento. A gente vai falar, a gente está começando a falar aqui de relacionamento abusivo. Nós vamos citar aqui, eu quero citar um caso, foi agora, essa semana, né? Um caso midiático, eu acho que... É uma treta bem... Tá falando do Dado Dolabella? Sim, é isso aí. Você até já sabia que eu ia falar. Mas antes de eu ia falar sobre isso, eu ia dizer que o nosso terceiro e último episódio dessa sessão, dessa tríade sobre relacionamentos, vai ser justamente sobre relacionamento abusivo, né, Laura? Então, assim, a gente não vai adentrar no relacionamento abusivo aqui. Yes. Mas a gente vai citar de forma... para que talvez... Até para deixar o gancho, né, gente, para vocês pensarem um pouquinho até o que vocês querem, se tiver pergunta, alguma coisa, sim. E acompanhando com a gente. E além de deixar o gancho, para que a pessoa, para que vocês consigam, assim, tipo, se questionar no início do relacionamento, né? Que vocês viram agora. O que aconteceu? Novamente, mais uma acusação, né? O Dado Dolabella com a namorada dele, a que foi Miss Gramado, né? A menina lá, ela... e parece que assim, a acusação parece que não partiu direto dela, né? Foi acusado de agressão, mais uma vez, e parece que ela mandou o vídeo de algum vídeo lá para uma amiga, e essa amiga não se calou, né? A amiga porque ela tentou se calar, ela se calou, na verdade eu não sei se ela foi calada ou ela... então, né? Você vê como é importante as pessoas, porque a gente não sabe, vai que de repente essa agressão já tinha ocorrido antes, já estava ocorrendo, e a gente não sabe até que ponto que esse respeito já tinha sido acabado ali no meio, né?
como que começou a se construir essa parte mais agressiva, que, né, deve ter tido início avassalador, como todos os outros. Tem um histórico, né, Manu? Sim, é complicado isso, né? Porque até depois que a amiga parece que denunciou, eles ainda fizeram um post lá dizendo, não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Mas agora eles terminaram, foi isso? Parece que foi a última notícia. Acho que bom, não olhei de ontem para hoje o que foi, mas o que eu fiquei sabendo é que eles tinham terminado. Então, assim, é uma coisa que é uma recidiva, né? Já vem se repetindo isso, desde a época lá de quando ele foi casado com a Luana Piovani, que há muitos anos atrás, acho que ela foi a primeira, né, que fez essa denúncia, e que tá certa. Acho que essas coisas, assim, a agressão tem que ser... A pessoa tem que ser parada, né? Tem que ter a gente não pode se calar, né? Você falou uma coisa interessante, que era uma coisa já que está vindo acontecendo, você identifica ali um padrão dele nos relacionamentos, né? E isso acontece também com a gente, né? A gente busca talvez aquele tipo de pessoa, né? E aí entra lá no ciclo na compulsão à repetição, que Freud explica, que a gente vai em busca de certos padrões, certos acontecimentos da nossa vida com o intuito de tentar consertar aquilo. Tudo inconsciente. Gente, ninguém entra numa relação para apanhar, ou ninguém entra numa relação para bater também. Eu vi vários comentários falando para ela, nossa, mas se ela tivesse pensado no histórico dele e tal... Talvez ele pensou também, não, dessa vez eu não vou agredir essa Pode pessoa. Ser, a gente não sabe, né, vou o que me dar passou. uma segunda chance. Mas é um padrão dele. Então, gente, quebras de padrões a gente faz com autoconhecimento e a gente faz em análise, né? Tanto faz a abordagem psicanalítica ou psicologia, mas é importantíssimo entender essa questão. Todo episódio eu falo e eu não podia deixar de falar nesse. Gente, terapia é vida. Né? Eu poderia evitar muita só que coisa. Eu quero deixar bem claro, eu sou totalmente contra qualquer tipo de agressão física ou verbal, por isso que eu denunciei lá o comentário, porque eu acho que aquele comentário foi super agressivo. Mas, como psicanalista, eu preciso falar, né, que até o agressor, ele tem o seu porquê, ele traz a sua bagagem, ele traz a sua história. E isso precisa ser visto, né, para que a gente quebre esse padrão, para que quebre essa... Talvez, vamos supor assim, no caso da pessoa que vai se relacionar com uma pessoa agressiva, assim, né? Tipo, já que a gente está dando esse exemplo, a menina lá com o dado, de repente, se ela tivesse talvez até mais autoconhecimento, talvez ela não tivesse entrado nessa? A gente não pode colocar na responsabilidade nela, por não, exemplo. Com certeza. Não é ela que vai ser a salvação dele. Ele mesmo vai ser a sua própria salvação. Ela vai ser a salvação dela, né? Então, talvez se ela tivesse esse autoconhecimento que você está falando, talvez poderia trabalhar, manejar e identificar ali algum lugar onde aquilo iria acontecer. Né? Ou saber onde estava entrando, ou de repente não entrar. E ele também, se talvez ele... Mas você pode pegar essa linha aí, Manu. Ela foi agredida. Ela, naquele momento ali, ela poderia ter esculachado, né? Falado, fui agredida, não quero nem saber. Mas não, você pode ver aí que tem alguma coisa, porque ela ainda tentou consertar. Tentou consertar. Né? Tentou ficar... pode ser, né? O amor mesmo, né? Ainda existe, às vezes, aquele lugar, afeto. Vem de algum lugar da história dela. Ou talvez medo, né? A gente não sabe. De repente, medo do que pode acontecer, porque a gente não sabe o que está passando. Não. É aquela coisa. E aí que tá o tal do julgamento, a gente não sabe. A gente não sabe. E tá julgando, né? Meu irmão fala isso, que todo caso tem 3 lados. Ele fala, é o lado da vítima, o lado do acusado e o lado verdadeiro. Que é assim, às vezes o verdadeiro a gente nunca vai saber. E até mesmo, porque não digo só por conta, tipo, aconteceu uma coisa, a gente não soube o que aconteceu. Mas os participantes da questão... Tem a sua visão, né? Tem a sua visão. Exato. E às vezes a visão também não é a exata do... Exato. Talvez a gente só saberia, a verdade, se tivesse uma câmera filmando tudo do início até o fim e, de repente, algum profissional como você ali identificando, aqui foi Mas isso, a câmera não foi... consegue pegar o que está aqui e aqui, né? Então, como que vai saber? Gente, como o ser humano é complicado, como a nossa mente né? Gente, vamos aproveitar esse gancho aqui e falar essa questão da agressão. Da agressão, que as pessoas... A gente tem que ser contra, independente de quem está agredindo ou não, porque a gente também vê muita coisa assim. Por exemplo, a pessoa gosta, não gosta do fulano A e a outra gosta do fulano B. Daí o fulano A fez uma coisa errada
E aquela que gosta do A só criticou quando o fulano B fez, porque o A que fez, ela... Então, assim, isso Passou vem... pano. Passou pano. Isso, assim, vem na questão política também, né? A gente não vai falar sobre política aqui, mas você vê que muita coisa que acontece de um lado e do outro, quando um lado faz aquele que defende, passa pano. Mas não tem que passar pano para nada. Todas as áreas, mano, no trabalho, nos relacionamentos. A gente tem que... Vamos incentivar aqui, principalmente, essa questão de agressão. Vamos levantar a bandeira não à agressão. Não verbal, agressão, física, exatamente. moral... Né, ali nos comentários, nesse caso ali, teve gente desejando morte mesmo. Cara, a gente não pode desejar a morte dos outros, né? Não pode... Mas, enfim... nós estamos aqui para falar que a gente pode ou não pode, né, mano? Cada um tem Exatamente. o seu... O negócio é a gente se conhecer, fazer Mas, eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto, porque quando a gente fala em agressão, na clínica, pelo menos, a maioria dos casos de agressão, eles partem dos ciúmes, né? Olha... Ciúme, essa é uma coisa interessante, Laura, o ciúme. Até que ponto? Porque a gente ouve também, né? Ah, não, ele tem ciúme porque ele ama. Não, ciúme porque ele quer cuidar. Ou às vezes até a mulher que tem assim, ai, gente, meu marido é tão ciumento, ele não gosta que eu faça isso, eu faça aquilo. Eu acho que talvez, às vezes... Será que existe uma dose saudável de ciúme? Porque, assim, eu acho até que existe, eu acho bonitinho, né? Às vezes até entre amigas, né? Aquela história assim de, a gente quer que ciúminha, que minha amiga saiu com a outra amiga, né? Mas também se for você, Elisa, vier pra cá, vocês duas saírem e não me chamar, eu não vou ficar com ciúme, eu vou ficar com raiva. Aí vai ser uma dose muito alta, né? Mas, enfim... Vou aproveitar o seu exemplo para explicar, tá? Como que eu vejo... Você entendeu o que eu quis saber, sim, né? Uma visão aí mais psi, né? Sobre os ciúmes. Eu vou diferenciar os ciúmes em ciúmes limite e ciúmes controle, tá? O ciúmes limite é aquele que você conhece o limite, né? Você consegue conversar sobre o assunto. Vou dar um exemplo, vou continuar com o exemplo que você falou se a Elisa vem e vocês saem. Meninas, fiquei chateada porque vocês não me chamaram, né? Eu senti isso, né? Fiquei ali remoendo o que aconteceu. Você abre campo para o outro explicar, você abre campo para jogo, o relacionamento pode continuar, vocês podem ter acordos, né? É uma coisa saudável. O ciúmes controle, ele vai falar assim, ou você não vai nunca mais falar com a gente, só virar a cara, tipo, também não falaram comigo, ou vai brigar, meter a boca lá xingando todo mundo, ser agressivo, né? O outro exemplo, por exemplo, um casal começou a namorar, a menina vestia uns vestidinhos curtinhos, tal, gostava, o menino achava lindo, aí depois começou a namorar, que assumiu um relacionamento, já não gosta mais. Aí o que ele pode fazer? Ele vai chegar e falar assim, amor, quando você tá tão linda com esse vestido, né, eu sinto ciúmes, vai conversar sobre aquilo e vão entrar num acordo ali. Né? E não estou falando aqui de nunca mais usar ou deixar de usar, não sei. Ou talvez não Cada um tem os seus fatos. Não gosto quando os outros ficam te olhando assim, né? Esse não gosta quando os outros ficam te olhando assim, ainda vai mais pro outro lado. Então deixa eu te explicar por quê. Tá. Mas, tipo, não vou te interromper, desculpa. Vamos dizer assim, tipo, você fica muito bonita nesse vestido, eu estou com ciúmes. Estou falando, abrindo meu coração, né? Ou a menina fala assim, mas você... passou lá o dia inteiro, não sei de onde, não me ligou nem um minuto, né? Fiquei me sentindo tão triste e tal. Explica ali o porquê. Eu te mandei uma mensagem, por que você não me respondeu? Você estava ocupado, né? Algo assim. Agora, o ciúmes controle, ele vai falar, não quero que você saia com esse vestido. E aí o controle, o que ele faz? Ele cria, vai para o imaginário. Certeza que ela está usando esse vestido porque ela quer sair, ela quer encontrar com alguém, ela quer que os outros olhem para ela está querendo fazer alguma coisa errada, você entende? E aquilo vai criando uma coisa na cabeça e aí mora o perigo do ciúmes controle, porque esse imaginário ele pode vir a virar uma agressão física e verbal, né, pesada. Talvez porque ele possa chegar a acreditar naquilo que ele está... Porque ele acredita naquilo. Porque se ele achou que ela está indo para saracotear... A gente está falando ele aqui muito pro lado masculino, mas ele ou ela também pode ficar louca e falar, não, é certeza que ele está me traindo, certeza, e partir para cima do cara, ou começar a mandar mensagens ofensivas. Você não me respondeu mensagem hoje, por quê? Ou por que não? Você, olha, você não quero saber, você não volta para casa hoje, passei o dia inteiro tentando falar com você, não consegui, né? Isso volta lá naquele negócio que a gente falou do autoconhecimento. Tá sentindo? Cara, respira, pensa, analisa, dá a chance de conversar com o outro, que é o que abre o campo, né, do relacionamento. Se você ficar ali alimentando, é como se fosse um monstrinho que começa bem pequenininho, começa na mensagem que não foi respondida em 5 minutos.
Deu 15 e não respondeu de novo. O que tá fazendo? Massa. Uma hora dessa, ele deveria estar tal coisa. E a pessoa não consegue nem terminar o que estava fazendo, que vai Você não sabe se a pessoa está na reunião, você não sabe se a pessoa está no banheiro, você não sabe o que a pessoa está fazendo. Mas aí a cabeça já pensou assim, não, tá com outra, certeza, tá com outra. E aquilo lá vai virando, Maria Eduarda, eu falando da minha filha. E aquilo lá, mano, vai virando um monstro imenso na sua cabeça. Eu conheço pessoas assim, sabia? Né? E que aí esse monstro vai sair, vai ser libertado. No caso do menino que socou a menina no elevador. Né? Você viu, nossa. pelo menos assim, só pelo que eu vi, não acompanhei muito isso porque eu achei tão triste. Deu mais de 60 socos, não é, né? Você viu que a história parece que foi assim, começou lá na piscina, eles estavam no churrasco, ele pediu para ver o celular dela, olha só, né? Tipo, já é uma invasão. Tá invadindo a privacidade. É aquilo que transborda, né? Ela não quis mostrar, eu não sei como que foi. Tô falando aqui uma coisa que eu só li e tô pensando. Mas começou de um lugar lá atrás. E todos os filmes que partem para a agressão, ele vem desse lugar. Vem desse monstrinho que ficou ali sendo alimentado pela imaginação, pelos ciúmes controle. Não pelos ciúmes limite, que você se abre. Porque talvez se abrir para algumas pessoas é vulnerabilidade, é fragilidade. Né? E não é, gente, não é. É questão de respeito, de você conseguir continuar, manter aquela relação num nível saudável. Né? Mas é um trabalho também que talvez a pessoa não consiga fazer sozinho. E eu volto a falar. Né? A análise, a terapia está aí para isso, gente, para ajudar a você ter controle das suas emoções. A gente tem que tomar cuidado quando romantiza o ciúme, né? Isso aí. Os ciúmes, a violência. Aí tem muita gente, né, que é vítima desses ciúmes que fica assim, mas é porque ele me ama, porque eu também estava vestida assim, né? Eu também estava... E a gente vai abordar isso lá no terceiro episódio, né? Nos próximos episódios, exato. Porque às vezes a pessoa, sem querer, ela deixa aquele relacionamento continuar. Quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, é justamente sobre isso. O relacionamento abusivo é aquela gotinha, vai pingando, vai pingando, vai pingando, e é tão sutil que você não percebe. A maioria das pessoas não percebe, sabe? Quando vê, já está tão envolvida que está ali justificando. E a maioria, Manu, das pessoas que passam por relacionamento abusivo, ela tem dificuldade de nomear. A psicanálise, ela trabalha exatamente isso, a linguagem, a fala, o falar livremente aquilo que está na sua cabeça e é manejado através da teoria, do manejo do psicanalista, e a gente vai conseguindo, colocando bordas, né, criando, historicizando ali as coisas, elaborando as questões. Quando a pessoa não consegue nomear, quando ela não consegue nomear que ela estava sendo vítima, que aquilo que o cara fez foi uma agressão, né? Às vezes ele xingou de burra, tapada ou de inútil e ela acha que é aquilo, mas, gente, isso é uma agressão. Então ela não consegue falar, não, ele é assim mesmo, ele estava num mau dia, ele é, sabe? Não, é uma agressão. Precisa falar, é uma agressão. É uma agressão, vou terminar? Tá, não sei, aí é com vocês. Mas quando você nomeia, você consegue criar a borda. Né? Você consegue criar... Se identificar que ele está naquela situação e aí... E você saber que aquela situação não pode continuar. Pode ser que eu já vi casos de homens que eram muito agressivos, né, em outros relacionamentos, ou mulheres também, que com aquela determinada pessoa, aquela pessoa ela foi só se definhando, ela foi entrando no jogo. E essa pessoa depois começou uma outra relação e aquela outra pessoa, que seria talvez a próxima vítima, se impôs. Falou, não. Você nunca mais fala assim comigo. Não aceito esse tipo de tratamento. Eu não sou assim. Se for assim, tchau e benção. Colocou borda, ele colocou limite, ele ensinou o outro. E hoje eles vivem felizes da vida. Você entende o que eu estou falando? Então existe uma forma, né, de tentar... Existe, se a pessoa quiser. Eu já ia falar. Existe, mas a pessoa precisa querer. Né? Os dois lados precisam querer. Aquele que colocou a borda, ela precisa querer colocar a borda. E o outro lado precisa querer respeitar aquela borda. E não dar, né? A gente está falando aqui, realmente, de não generalizar. Né? Existem casos, então não vamos generalizar que todo relacionamento vai acabar mal e também não vamos romantizar que aquele cara agressor pode mudar um dia. Pode e não pode, depende do... Aí entra a subjetividade humana novamente.
Antes da gente finalizar, né? Que nós já estamos Acho que a gente já está até entrando nos próximos episódios, vamos dar uma paradinha aqui. Não, a gente vamos dar. E eu quero também falar sobre o próximo, porque a gente está falando muito do último, né? A gente está falando nesse no último. Deixamos um suspense aqui do próximo. Mas antes disso, que eu gosto de trazer, eu sempre gosto de trazer músicas que lembram o tema, né? É da sua área, né? E assim, nem trouxe muitas aqui, mas a gente vai deixar na descrição algumas coisas. Porque assim, esse tema está muito mais aparente nas músicas do que a gente pensa. Tipo, se você for buscar músicas que tenham esse tema da questão da dependência emocional, né? Do relacionamento a dois, do impor limite, do não impor limite, do aceitar, do viver em função do outro. Tem muita coisa, tanto em inglês, português, em outras línguas, em todas as línguas tem artistas, enfim, mas eu falei, vou pegar alguns, assim, ó, por exemplo, tem uma música que chama Survivor, do Destiny Child, de 2002, antiga, e acho que pelo nome muita gente conhece, mas ela fala sobre a superação de um relacionamento desse. Então, assim, ainda mais que eram mulheres cantando, né? Já você vê que a maioria das vezes aparece, e eu fui procurar, assim, porque a maioria das músicas realmente são de mulheres. A não ser no sertanejo. No sertanejo tem muita... a sofrência, né, que a gente fala, tem muita dupla sertaneja, mas cantando músicas assim, até da dependência emocional do homem em relação à mulher, que é o que a gente estava falando, a mulher se depender do... Mas tem muita coisa do homem em relação à mulher. Tem uma música da Marília Mendonça, que chama Perto de Você, que ela trata bem ali o medo dela ficar sozinha, o medo dela não ter aquela pessoa e ela acabar se mantendo ali perto dele. Nada por mim do que de abelha, né? Não faça assim, não faça... tem essa questão de mostrar que só um lado está fazendo e não o outro. Nossa, tem músicas assim, se você parar, sentar... e prestar atenção na letra. Eu fiquei esperando uma palhinha aí. Não, gente, vamos lá, vou colocar. Segue lá, ó, @ da banda, daí vocês veem a agenda de shows. Que são poucos. A gente uma... Também tantas funções, né, Manu? É tanta função que a gente não consegue fazer muito. São poucos, mas são ótimos. Não, poucos. Todo mês tem, né? Mas a gente não consegue uma agenda muito ampla de shows por conta da função de todo mundo lá. E a outra música que eu acho linda, que é Going Under, do Evanescence, que ela fala de ir afundando ali naquele relacionamento. E, Laura, pra gente finalizar aqui... Tá, mas antes de finalizar, eu queria só falar uma coisa. A gente tem um patrocinador para esse episódio, né? E eu acho que talvez compensa até uma canequinha do nosso patrocinador na próxima sessão. Trazer a próxima... Né? Loja Pitecos. Gente, Loja Pitecos, loja de roupa infantil, melhor curadoria... que é Pitecos, moda infantil para o seu pitequinho viver as melhores histórias da vida deles. Tá vendo? E aí, olha o slogan, né? As histórias da vida. A gente está falando sobre isso. Muito legal. Enviamos para todo o Brasil. Segue lá, gente. É isso aí. E pro próximo episódio, a gente quer deixar uma reflexão? Uma reflexão e um certo suspense. Primeiro, nós vamos colocar... Aqui mesmo, depois, eu quero que vocês coloquem perguntas que vocês têm de dúvidas para a gente trazer nos próximos. E se não quiser se identificar, manda no Instagram da Freud, né? No DM ali, que a gente não vai... Você vai deixar um @ também lá, né, Laura? Entra lá, manda no DM, fala, eu quero que vocês falem sobre isso. Mas quiser contar um relato também. Exatamente, para a gente poder passar aqui. Porque, às vezes, o seu relato vai ser de muitas outras pessoas e muita gente vai se identificar. Então, coloquem suas dúvidas, escrevam lá as perguntas que vocês querem. E a gente quer trabalhar a identificação aqui de uma maneira produtiva, né? De uma maneira onde a pessoa possa se autoconhecer ali, que seja útil, né? Exato. Que seja que a pessoa pense assim, nossa, que faça pensar, né? Faça a pessoa refletir. Não, vou deixar você fazer a pergunta, vai lá. Então tá. Você, no seu relacionamento, você está sendo peça ou tabuleiro? Isso aí. Até o próximo. Até o próximo. Bem-vindos a mais um episódio do Tretas. É Freud? Errou o nome do... Aí o Zé Felipe, separado, começou a se envolver com a
Peraí, eu preciso cortar. A gente Daí já ia falou. falar do caso do pecado, não sei o quê. Você já foi lá pra baixo, você nem esperou eu continuar. Não, mas é que eu tenho que puxar o gancho, né? Tá, As críticas do tal. Tá. Quem que vai fazer? É você ou eu? Mas depois a gente fala pra ele também qualquer coisa. Mas você vai anotar. Desculpa, por isso que eu não tô achando. Você corta isso aí lá, né? Peraí. Não, eu tirei o papel, daí eu coloquei na frente, continuei lendo. Daí eu falei, ué, gente, cadê o papel? Desculpa. Ó, mas não tá lendo que eu tô, só tem tópico aqui, tá? Ele tá justificando pra ele. Ai, ai, ai. Vai.